Pessoal, eu vim falar sobre mais um sorteio oficial da Caixa Econômica Federal, pessoal, a mais milionária. Essa mais milionária aqui, pessoal, ela é considerável aí mais difícil, vamos se dizer assim, mais difícil que a Mega Sena. Por quê, pessoal? Porque além de vocês acertarem as 6 dezenas, vocês têm que acertar os dois trebos. E a premiação máxima, pessoal, é essa daqui, ó. 6 dezenas mais dois trevos. Não houve acertador, né? Não houve acertador. Só para vocês terem ideia, pessoal, que essa loteria aqui, ela já é um pouco mais difícil do que as outras, né? A única loteria que a gente pode considerar como fácil, pessoal, é a Loto Fácil, né? O próprio nome já diz, Loto Fácil, né? Porque ela trabalha com 25 números e concorre apenas 15. Daquelas 15 que você jogou, vai estar entre a 25 do volante, né? Mas só são sorteadas 15. E aqui, pessoal, além de vocês acertarem 6 dezenas, vocês têm que acertar os trevos, que eu considero isso aqui mais difícil ainda, né? Então, pessoal, eu decidi mostrar dentro do meu programa qual que é o sentido lógico da gente estar trabalhando com a matriz do dia, mês e ano. E a gente vai observar também, pessoal, se esses trevos aqui, eles de acordo foram sorteados dentro do programa. Então vou dar um Ctrl C aqui, né? Eu vou fazer apenas na prática, pessoal, na teoria, para vocês observarem, né? Qual que é o sentido lógico da gente estar trabalhando a matriz da data que corresponde àquele sorteio, pessoal, né? Então aqui eu já dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui no campo data, né? Então aqui, pessoal, a gente já tem o sistema já faz umas perguntinhas pra gente. É 4 perguntinhas que o sistema faz, pessoal. Vou dar um sim, né? Então aqui, pessoal, o programa ele já gerou as combinações baseada no dia, mês e ano. E a sequência numérica que ele faz, pessoal, é em ordem crescente, né? É igual tá aqui, 8, 9, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 0, 1, 2. E assim vai, pessoal. A forma decrescente, ela vai trabalhar ao contrário, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo, pessoal, que ela já trabalha ao contrário, ó. 2, 1, 0, 9, 8, 7. 4, 3, 2, 1, 0, 9. 2, 1, 0, 9, 8, 7. Então, assim, pessoal, que a matriz que trabalha ordem crescente e decrescente trabalham, né? As duas trabalham, uma fazendo sequência numérica. É como fosse assim, pessoal. É 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. É exatamente essa sequência, pessoal, né? Uma segue em ordem crescente e a outra segue em ordem decrescente, né? Então, eu vou mostrar aqui na teoria para vocês, pessoal, como isso aqui faz muito sentido, a data do sorteio, que elas fazem a conexão com as dezenas, elas trabalham, elas fazem ali, vamos nos dizer, pessoal, elas fazem o mesmo processo, né? É como elas estivessem trabalhando juntas, né? A data do sorteio e as dezenas
tivessem trabalhando juntas. E eu vou mostrar aqui para vocês na teoria, né? Vou mostrar isso aqui na teoria para vocês, como que os números aparecem, né? Por exemplo, temos a 05, que foi a primeira. A 05, ela já se encontra aqui no mês, pessoal, mês 5. E a 05 já aparece aqui no ano. É aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Às vezes, as dezenas vão aparecer em torno de 2 a 3 vezes. De 2 a 3 vezes, pessoal. Porque esse karma zero aqui, ela é como ela fosse uma chave. É como ela fosse uma chave aqui, pessoal, que vocês abrem a porta ali e encontra as dezenas, né? Isso aqui, pessoal, esse karma zero aqui, ele é muito poderoso, né? Esse karma aqui, ele é muito poderoso. Ele é como fosse uma chave, pessoal, que abrisse uma porta, né? Então, esse karma zero aqui, pessoal, ele é muito poderoso, né? E eu estou mostrando aqui na prática para vocês que como a dezena 05, ela apareceu aqui, ó, no mês 5 e no ano. Ela apareceu somente duas vezes aqui, ó. A 05 no ano e a 05 no mês. Não temos a 05 no dia, né? A próxima foi a 08. A 08, pessoal, ela aparece uma vez aqui em cima e outra aqui, aparecendo duas vezes. É como fosse no dia e no mês. Mas no ano não veio 08. A 23. A 23, pessoal, percebam, né, que esse concurso aqui foi dia 2/5/2026, né? Temos como base, pessoal, a 02, que foi o dia, né? E essa 02 aqui, pessoal, que corresponde o dia, tá puxando qual dezena aqui próxima? Exatamente, a 23, ó, né? No ano também ela puxa essa mesma 23, pessoal, tá vendo? E no mês, um pouco distante, pessoal, temos a 23 também, né? Temos outra 23 aqui no dia, né? Então, pessoal, é aquilo que eu falo, a mesma dezena tem que estar vindo no dia, no mês ou no ano. Ela pode repetir mais de 3 vezes aqui, pessoal. Essa mesma dezena aqui, ela pode repetir mais de 3 vezes. A 29 foi a quarta. A 29, pessoal, percebam que ela está fazendo a ligação com o dia e com o mês aqui, ó, né? A 29. E temos outra 29 aqui ao contrário, né? Que saiu também duas vezes. Vocês estão entendendo a noção lógica, a noção de... O meu raciocínio aqui, pessoal, de trabalhar com dia, mês e ano. O sentido, pessoal, de trabalhar com essa matriz aqui, vocês estão entendendo o raciocínio disso aqui? A 34. Olhem isso, pessoal, 34 bem aqui em cima, no mês 5. Temos outra 34 aqui no mês, que corresponde ao ano. E temos outra 34 que corresponde aqui ao dia, pessoal. Aí o que eu posso falar, né? O que eu posso falar sobre isso aqui, né, pessoal?
Uma 34 no dia, outra 34 no mês e outra 34 no ano. E temos outras 34 repetindo aqui, pessoal, né? É aquilo que eu falo para vocês, o sistema, pessoal, o programa, ele tem o poder de prever aquelas dezenas que vão estar aqui. A gente não tem esse poder, pessoal, né? Mas a gente pode pensar o que a gente vai, a gente sabe que as dezenas vão estar aqui. 3, 4, 5 dezenas, a gente sempre vai saber que vai estar aqui. Então, pessoal, a gente tenta jogar as dezenas que estão aqui, né? Aquelas que estão repetindo no dia, mês e ano. A gente vai tentando até obter uma pontuação máxima aí, uma premiação máxima aí nas loterias, né? E é o que de fato está acontecendo, pessoal. O segredo das dezenas, pessoal, serem sorteadas é tudo baseado na data do sorteio. E é o que essa matriz ela tá cumprindo e prometendo, pessoal. Ó, exemplo, a 42, né? A 42 foi a última. Tava até esquecendo dela, pessoal. 42 foi a última. E onde é que sai essa 42? Bem próxima a 34, né? Outra 42 aqui na diagonal. Então, pessoal, esse é o sentido lógico da gente estar extraindo as melhores dezenas aqui, né? Acertou 6, pessoal. Aqui acertou a 6. Eu quero ver se agora se pegar os trevos, né? Porque os trevos, pessoal, é o mais difícil para acertar, porque você tem que acertar entre 8 números. E o que indica para mim, pessoal, essa 5 e a 6 está vindo aqui, né? No meu entender, né? O que indica essa 5 e 6 está saindo aqui, que são os trevos, pessoal, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que isso aqui é como fosse uma dezena válida, né? No caso aqui, 5 e 6, pessoal, formam o quê? Exatamente, uma 56, né? Isso aqui formaria uma dezena válida, pessoal, né? A 56. Então a gente tem que pôr em mente o que, pessoal, né? Que esses dois trevos aqui sorteados, ela é considerada como uma dezena válida, né? A gente junta a 5 e a 6, a gente tem uma dezena válida, que é 56. E exatamente aqui, pessoal, né? No mês, ela pega essa 5 e a 6 aqui, ó, né? E 5 e 6 no ano. Formando os dois trevos aqui, pessoal, né? A 56, a dezena 56, ela formou esses dois trevos aqui, né? Então a gente tem que colocar em mente o que, pessoal? Que esses trevos sorteados a gente deve considerar como uma dezena válida, como fosse uma dezena válida, né? Se a gente juntar essas duas, a 5 e a 6 aqui, a gente forma 56. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó. 56, ó, no mês e 56 no ano. Será que isso aqui é válido, pessoal? Né? Eu pergunto para vocês, será que esse trevo aqui foi válido? A 5 e a 6? Então, aquilo que eu falo, pessoal, o programa, ele vai trabalhar em base da data do sorteio, mas o que ele faz, pessoal? Ele vai entregar aquelas dezenas que vão sair,
daquela data específica, ou ela não, ou ela vai entregar aquelas dezenas que não vão sair, pessoal, né? E é basicamente o que aconteceu aqui. A matriz ela acertou as 6 dezenas e os 2 trevos. Nem sempre isso aqui vai acontecer, pessoal, de acertar direto, nem sempre, né? Nem sempre isso aqui vai acontecer, por quê? Porque, pessoal, é aquilo que eu falo pra vocês, o sistema ele não é 100%, né? O sistema ele não é 100%, né? Mas ele tem uma prova aqui, pessoal, ele nos dá uma evidência aqui de como que os números estão saindo, em base do dia, mês e ano, né? A gente tem uma noção básica, de como os números eles estão saindo aqui, né? E eu estou mostrando dezena a dezena a vocês, pessoal, né? De acordo vai mostrando com dentro do programa. Quando vocês pegam, pessoal, um bilhete de loterias que vocês passam na casas lotéricas, vocês não têm um direcionamento certo de jogar em qual dezena vai ser sorteada. Vocês não têm ali uma direção, né? Vocês vão ali entra ali na casa lotérica, vocês vão ver um monte de papelzinho lá, nas caixinhas. Aí tem a Time Mania, a Lotomania, dia de sorte, né? Vocês vão ver vários bilhetes ali, né? Mas quando vocês pegam um cartão, vocês não têm uma noção lógica, né? De quais números exatamente vão sair, né? E aqui o sistema, pessoal, ele prova, né? Ele prova quais as dezenas que vão sair, né? Ele dá uma visão ali, pessoal, de quais dezenas estão aqui, né? É que nem um exemplo, essa 23 aqui, pessoal. Essa 23 aqui, ela saiu, né? Que foi exatamente essa aqui, ó. Que foi essa sequência aqui, ó. 23 foi essa daqui, 23, 23, 23. Quantas 23 não saiu aqui, pessoal, né? E é exatamente essa dezena aqui, ó. 23. Então, pessoal, é aquilo que eu falo. A data do sorteio, ela prevê as dezenas que vão sair. E é o que está baseado nesse meu programa aqui, pessoal, né? Porque agora vocês param para pensar, né? Vocês estão com um bilhete de loteria, né? Da Vou dar um exemplo da Quina. A Quina tem 80 números lá no bilhete, pessoal. Como é que vocês vão ter um direcionamento certo ali, né? De como vocês vão selecionar aquelas dezenas, né? Como que vocês vão ter um direcionamento certo. Então, pessoal, esse programa aqui, ele foi basicamente para isso, né? Para quebrar, pessoal, para quebrar mesmo esse monte de números que a gente encontra no bilhete, né? O programa ali foi desenvolvido por mim, basicamente para isso, né? Para falar a verdade, pessoal, eu nem sei quantos números existem na Mais Milionária, né?
Eu nem faço ideia de quantos números são, pessoal, né? É, a mais milionária, pelo que eu tô vendo aqui, vai até os 50. É como fosse a dupla cena aqui, né, pessoal? Porém, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil porque além de acertar 6 dezenas, a gente tem que acertar os dois trevos. Pelo que eu tô vendo aqui mesmo, pessoal, vai até os 50, né? Então, pessoal, a gente pode ver aqui que a mais milionária, ela vai do 01 até os 50. Aqui ela está trabalhando com 50 números, pessoal. Então, a gente tem que escolher 6 números aqui, dentro das 50, e mais dois trevos entre essas outras aqui, né? Entre os 6 trevos, é do 1 ao 6, né? Então, pessoal, o que esse programa ele fez, né? Ó o quanto de número que ele reduziu aqui dentro e teve a premiação, né? No, exatamente no dia 2, que ele acertou as 6 dezenas e esses dois trevos que correspondem a 56 aqui, ó, né? A 5 e a 6, que é um trevo. E que ela correspondeu no dia, né, pessoal? 56, ela correspondeu no mês 5 e no ano de 26, de 2026. Foi essa daqui, né? Essa daqui. A 56 ela fez ligação com o ano e a 56 ela fez ligação com o mês, que corresponde a 5 e a 6 que foi os trevos sorteados. E fora as outras 6 que o sistema que completou, né, pessoal? Que acertaram as 6. Aí vocês param para pensar, né? Um programa desse aqui gerou 36 quadrantes, 6 vezes 6, 36. Do mais 2 ao menos 3, pessoal, temos 36 quadros, né? Então aqui, quanto que o sistema não reduziu? Esse jogo aqui, pessoal, quanto que o sistema não reduziu, né? Parem para pensar, como que a gente vai acertar esses números aqui, pessoal? Então, o sistema ele dá uma noção ali, pessoal, dos números que vai sair, daquela data específica, né? O exemplo aqui é 23, a 23 já saiu. Agora pega um cartão desse aqui, pessoal. Tenta selecionar 23 aqui. Como é que vocês vão ter uma direção, né? Um direcionamento certo aqui, um direcionamento certo de quais dezenas vocês vão selecionar, né? Então, pessoal, o programa ele dá uma evidência boa de qual dezena que vai sair aqui, baseada no dia, mês e ano, né? E é basicamente que E é basicamente o que o sistema está fazendo aqui, pessoal, né? Basicamente isso aqui. E aquilo que eu falo para vocês, o sistema ele não é 100%, né? O sistema ele não é 100%, pessoal. Aqui como vocês viram, acertaram as 6 dezenas e os dois trevos, né? Acertaram as 8, né? Mas vai ter concurso aí que vai acertar quadra, vai acertar quina, ou às vezes um trevo, ou às vezes dois, né? Então, pessoal, esse programa aqui que eu mesmo desenvolvi, ele foi baseado nisso aqui, né? Ele foi baseado mais ou menos nisso aqui. A 08 saiu na mais milionária.
Então é assim que a gente vai pegando os números, pessoal. É em volta da que corresponde ao dia, mês e ano. A gente vai selecionando essas dezenas no campo aqui, tudo em volta ao que corresponde ao dia, mês e ano, né? E é exatamente o que acontece, pessoal. O dia, mês e ano, elas vão puxar aquelas dezenas que vão ser sorteadas, né? O dia, mês e ano, pessoal, elas trabalham a favor das dezenas. Tudo tá baseado na data do sorteio, pessoal. Tudo tá baseado na data do sorteio. Vocês podem pegar meus outros vídeos para trás aí, ó. A Super Matriz do Karma Pro mesmo. Esse que é um outro lançamento que eu fiz, pessoal. Vocês podem pegar meus outros vídeos aí para trás. Na playlist aí Loterias. Vai ter uma playlist aí chamada Loterias. Vocês podem ver, pessoal, né? Vocês podem observar muito isso aqui, né? Que o programa ele sempre vai dar uma previsão das dezenas que vão sair, pessoal, né? Então, com um cartão, com um cartão desse de 50 números, pessoal, qual a noção básica que a gente vai ter em selecionar esses números? Porque tudo, pessoal, qualquer jogo de loteria tá tudo baseado na data do sorteio, porque a data do sorteio que vai acontecer de vir aquelas dezenas, né? E é basicamente o que aconteceu na Mais Milionária, pessoal, né? Acertaram todas e pegaram os dois trevos. Que os dois trevos correspondem o 5 e o 6 que formaram a 56, né? E essa 5 e a 6, pessoal, elas se uniram aqui, ó, né? Ela formou a 56. Mas lá no resultado oficial da Caixa Econômica, pessoal, a 5 e a 6 vieram separadas, né? Porque tanto escolha de 2 até 6 trevos, pessoal, né? E exatamente esses dois números finais aqui, pessoal, a 6 saíram, né? E elas se uniram aqui também, ó. A 5 e a 6 se uniram aqui, ó. Dentro desse padrão aqui, ó, do mês e do ano. Elas se uniram, né? Então isso aqui é válido, né, pessoal? Muita gente vai falar que não é válido, mas a 5 e a 6 aqui, pessoal, elas se uniram. Como aqui também. E basicamente isso aqui, pessoal, né? Basicamente isso aqui. Às vezes, pessoal, pode falhar uma dezena, duas dezenas, acertar quatro e vir os dois trevos, né? Pode acontecer isso aqui. Mas aqui, pessoal, nesse sorteio aqui do dia 2, eu tô voltando pro dia 2 do dia 5 de 2026. Ela acertou as 6 dezenas e os dois trevos. Vocês percebem que a data do sorteio, dia, mês e ano correspondem às dezenas que vão ser sorteadas, pessoal, né? Porque é assim que meu programa se comporta, né? É assim que meu programa se comporta. E eu estava fazendo muito isso aqui, pessoal, no caderno, né? Eu estava fazendo muito isso aqui no caderno e vi que tinha muito sentido. Aí eu pensei, opa, eu vou tentar elaborar um programa. Vou tentar elaborar um programa para ver se vai ficar de acordo com o que eu fiz no caderno, né, pessoal? Isso aqui foi feito dentro da inteligência artificial da Google Gemini, né? Eu desenvolvi esse programa lá dentro. A Gemini me passou todos esses códigos aqui, né? Vocês podem criar qualquer programa ali dentro, pessoal. Vocês têm que instalar o Python no computador, né? Aí vocês vão fazer a pergunta lá pro Gemini. Google Gemini, eu queria desenvolver programa tal
Então gere para mim códigos Python sobre aquele assunto. Então, pessoal, a Gemini, como as outras inteligências artificiais, elas vão gerar aqueles códigos Python para você e vocês vão ver se está abrindo ou não, porque às vezes não abre, né? Às vezes aquele código não abre, pessoal. Então, as inteligências artificiais às vezes erram, pessoal, às vezes acerta, não fica da forma que você quer, né? Então, basicamente, eu cheguei a esse ponto aqui, né, pessoal? Né? Isso aqui, tudo que tá, tudo que tá dentro desse programa aqui, pessoal, foi o meu pensamento. Isso aqui foi tudo pensado e a Google Gemini converteu isso aqui para mim aplicativo, né? Toda a minha ideia, pessoal, foi gerada em código Python. Olha só que coisa. Toda a minha ideia foi gerada em código Python. Aí com esse programa aqui, pessoal, tem um outro aplicativo aqui que é semelhante a esse script aqui, pessoal, que chama-se Pinstaller, né? Esse Pinstaller, ele é um executável pessoal, que trabalha é, convertendo aplicativo, né? E eu vou mostrar um pouquinho na prática para vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho na prática, né? E é com esse executável aqui, pessoal, que eu consigo converter qualquer aplicativo que seja, que eu conseguir criar lá dentro do Python, né? Ele vai abrir uma janela. Para quem entende de Python, eu vou até deixar esse arquivinho aí na descrição do vídeo, né? Mas lembrando, isso aqui precisa instalar o Python, pessoal, no computador. Ele já abre um executável aqui, ó, né? Então, pessoal, basicamente com esse programa aqui, né, AutoPy para X, é isso aqui que faz o processo lá. Vocês viram que o executável lá, o script do Python se transformou é, em aplicativo, né? Então aqui ele pede para a localização do script aqui, pessoal, né? Vou dar como exemplo aqui. Aí aqui eu vou colocar um arquivo, pessoal, baseado em janela ocultar o console, né? E aqui eu escolho o ícone, pessoal, aquele ícone que eu escolhi, né? Como eu já excluí ele, pessoal, não tem como mostrar mais aqui para vocês, né? Arquivos adicionais. Então, pessoal, esse executável aqui, ele converte, né?
ele converte esse executável aqui, ele converte em aplicativo. Qualquer um que eu selecionar aqui, ele vai converter em aplicativo. Ó, vou converter Py para X, né? Ele vai converter Python para um executável, né? Ó, ele tá convertendo aqui, pessoal, né? E esse programinha aqui é bom, pessoal, para isso, né? Ele demora um pouco. E é assim, pessoal, que eu vou convertendo os aplicativos, né? Aí lá pede um ícone, pessoal, um ícone, né? Foi aquele ícone que eu escolhi, que vocês viram. Aí eu escolho a imagem que eu selecionei, que eu escolhi. E ele está convertendo aqui, pessoal, né? Ele está convertendo para X, para executável. Então, qualquer pessoa, conforme eu vou convertendo qualquer executável Python aqui, ó, vocês podem ver que está Python File, né? Python. Então, pessoal, esse executável aqui, né? Autopy para X, ele converte em aplicativo, né? Ele abre essa janela aqui e converte o programa em aplicativo. De acordo, eu mostrei para vocês, né? Ó, ele já fez o processo aqui. Então, pessoal, ele já se tornou em aplicativo aqui, ó, né? Ele vem para dentro daquela pasta que você selecionou. E esse arquivinho aqui é bom, pessoal, né? Ele aquilo que eu falei para vocês, precisa ter o Python instalado no computador, né? E esse executável aqui, pessoal, ele foi feito para isso, né? Para converter aquele script em PI, Python, para X, para executável. Porque se eu for passar isso aqui, pessoal, para vocês aqui, é um exemplo, né? Central de Jogos Pro, Loterias Caixa. Exemplo, eu passei isso aqui. O que acontece? Vocês vão ter que instalar o Python no computador para abrir ele, né? De fato, pessoal, como eu já converti ele em aplicativo, né? Como eu já converti ele em aplicativo, qualquer pessoa consegue ter acesso, né? Mas se eu mandar esse arquivo aqui no meu drive, vocês não conseguem abrir ele, porque precisa ter esse programa aqui, ó. No meu, pessoal, abriu esse aqui, que é a versão 3.12, 64 bits, né? Eu não sei qual é a versão de vocês, né? Mas eu baixei apenas dois, né? Eu baixei duas versões que correspondem ao meu, né? No meu caso, o meu sistema operacional é de 64 bits, né? E essa versão aqui pegou. Se eu for instalar as outras versões, pessoal, o que acontece? No caso esse aqui, se for abrir isso aqui, ele já não vai abrir mais, né? Ele já não abre mais isso aqui, pessoal, porque não é aquela versão que eu mostrei pra vocês, né? E eu vou abrir aqui só pra vocês verem, ó, né? E basicamente é isso aqui, pessoal, né? Basicamente isso aqui.